Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Anderson, resolvendo aqui uma questão que caiu no concurso para professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Questão 33 da prova, que diz o seguinte, olha só. O circuito da figura ao lado mostra 3 resistores, um capacitor e um gerador real. Quando a chave K do circuito está fechada, o capacitor armazena uma carga elétrica Q igual a 12 picocoulombs. Qual a nova carga do capacitor quando a chave K for aberta? Então, olha só, está aqui o circuito, e ele diz que quando essa chave aqui é fechada, esse capacitor armazena uma carga igual a 12 picocoulombs. O que acontece? A gente entende essa situação como a situação em que o capacitor já está, claro, carregado. E se o capacitor está carregado, não passa corrente elétrica aqui no ramo onde ele está. Então, não passa corrente elétrica aqui nesse ramo do circuito. Bom, com isso em mente, a gente pode calcular a diferença de potencial a que esse capacitor está submetido, e a partir disso a gente pode achar a força eletromotriz aqui dessa bateria. Vamos começar aqui calculando a diferença de potencial entre esses pontos aqui, onde o capacitor está ligado. Então veja só, vamos colocar aqui. A gente sabe que a carga de um capacitor é dada como a capacitância vezes a diferença de potencial. Portanto, a diferença de potencial vai ser igual a carga sobre a capacitância. Substituindo os valores, a diferença de potencial vai ser carga quando o capacitor está fechado, 12 picocoulombs. Capacitância desse capacitor, está aqui, ó. Ele fala que é igual a 2 picofarad. Então, lá vai a gente colocar 2 picofarad. Cancelamos aqui 10 elevado a 12 a menos 12 com 10 elevado a menos 12. E a gente vai ficar com isso daqui igual exatamente aqui a 6 volts. Então, essa daqui é a DDP, a qual aqui está ligado esse nosso capacitor. Então, a gente sabe que essa diferença de potencial aqui, ó, olha só, é de 6 volts. Essa diferença de potencial é de 6 volts. E a partir disso, né, até antes de nós calcularmos a força eletromotriz, a gente pode calcular a corrente elétrica que está circulando aqui nesse circuito. Por quê? Porque se a diferença de potencial aqui é 6 volts, a diferença de potencial nesse resistor aqui também é 6 volts. E se a gente tem a resistência dele, a gente pode achar, usando a primeira lei de Ohm, a corrente elétrica que passa nele. E, consequentemente, vai ser a corrente elétrica no restante do circuito. Então, veja só, achando aqui a corrente elétrica, vamos colocar aqui um pouquinho mais para baixo, veja só. Achando aqui a corrente elétrica, a gente vai ter o seguinte, ó, naquele resistor, a gente vai ter assim, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, ok? Então, a gente vai poder escrever, então, U, que é 6 volts, igual a R, que é 3 ohms, vezes I. Portanto, a corrente naquele resistor é igual a 2 amperes. Essa daqui é a corrente naquele resistor, olha só. Corrente nesse resistor aqui igual a 2 amperes. E como a gente está conversando, deixa eu colocar aqui, como a gente está conversando, se a corrente é 2 amperes aqui, essa corrente de 2 vai passar aqui, olha só, vai passar nessa resistência interna, 2 amperes, vai passar nesse outro aqui também. Ok, então a partir disso a gente pode dar aqui uma volta no circuito e achar a força eletromotriz dessa bateria. Vamos fazer isso, ó. Achando a força eletromotriz agora, eu vou separar aqui para ficar melhor da gente entender essa solução. Aqui é pra gente, esse cálculo foi para a gente achar a corrente elétrica e vamos fazer aqui agora o cálculo para achar a força eletromotriz. Veja só, eu vou fazer esse cálculo aqui em cima, tá bem? Porque vai ficar melhor de eu ficar vendo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta por esse circuito. Eu vou começar aqui, ó. Vou começar nesse ponto aqui e vou dar uma volta nesse circuito. Vamos lá, colocando aqui outra cor, eu vou ter o seguinte. Potencial no ponto A. Passei por cima do resistor no sentido da corrente. O potencial diminui R vezes I, então menos 6. Estou aqui, cheguei nesse ponto, vou aqui passar por esse outro resistor no sentido da corrente. O potencial diminui mais uma vez, 2 vezes 5, 10. Passei por outro resistor aqui no sentido da corrente, potencial diminui, e a gente tem aqui, diminui 2, mais agora o nosso E, que é a força eletromotriz, já que tem uma elevação de potencial quando eu passo por essa bateria, menos 4. Isso aqui é igual ao A, porque a gente chega ao mesmo ponto, ok? Chegamos aqui ao mesmo ponto. Cancelamos aqui
o A com o A, e a gente chega à conclusão de que a nossa força eletromotriz ela vai ser igual a, vejamos aqui, 22 volts. Essa é a nossa força eletromotriz aqui dessa bateria. Ok. Se nós temos a força eletromotriz e toda essa situação que a gente analisou foi quando a chave está fechada, a gente vai usar essa força eletromotriz para a situação em que a chave é aberta. Então vamos aqui mais um pouquinho para baixo, olha só. Na situação em que a chave é aberta, a gente vai ter o seguinte, veja só, deixa eu colocar aqui rapidamente para explicar para você, para a gente conversar aqui sobre como que vai acontecer com essa chave aberta. Para começo de conversa, quando a chave está aberta, evidentemente que a gente pode dispensar aquele outro resistor que está do outro lado lá da chave, né? O resistor que ele chama aqui para a gente de R2. Então a gente pode dispensar ele. Então a gente fica com essa bateria com força eletromotriz de 22 volts, olha só, 22 volts. Essa resistência interna 1 ohm e, deixa eu ver as outras aqui, R1 é 2 e R3 é 5. Então deixa eu colocar aqui 2 ohms e aqui 5 ohms. Lembrando que a capacitância é 2 picofarad. Então deixa eu colocar aqui, ó, 2 picofarad. Ok, o que acontece? A gente vai analisar o que ele pede para a gente, na verdade, né, antes da gente analisar, é qual é a carga final nesse capacitor quando a chave é aberta. O que vai acontecer? A gente vai considerar a situação em que o capacitor já está carregado. E mais uma vez, quando o capacitor já está carregado, não vai ter corrente aqui por esse circuito. Consequentemente, a diferença de potencial a que esse capacitor vai estar submetido aqui nessa nova situação vai ser exatamente igual à diferença de potencial aqui proporcionada pela bateria, ok? Vai ser exatamente igual à diferença de potencial proporcionada pela bateria. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a carga final desse capacitor vai ser igual à capacitância dele vezes a diferença de potencial, portanto a carga final vai ser igual a 2 picofarad vezes 22, logo 22 volts, logo a carga final aqui vai ser igual a 44 picocoulomb. Então essa daqui é a nossa resposta, é a carga final nesse capacitor, e daí a gente marca aqui a nossa alternativa A, que é a resposta da nossa questão, ok? Pessoal, se a resolução dessa questão te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, curte aqui o nosso vídeo e isso incentiva a gente a trazer novas resoluções de novas provas de concurso na área da física, ok? Grande abraço, tchau!